Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje vou indicar para vocês um filme que é muito bom. Vou fazer uma análise aqui deste filme, né? Que é o filme O Jovem Marx. Como o nome do filme já sugere, né? Fala sobre a juventude de Marx. Marx, dos seus 20 e poucos anos, né? Parte ali dos seus 26 anos, que é a época em que o Marx estava já sofrendo um processo de perseguição pelos seus escritos, né? Marx era jornalista na época e já muito crítico, né? Desde muito jovem, Marx tinha esse espírito excessivamente crítico, né? Não somente ao capitalismo, mas a diversos outros grupos que surgiram, grupos que já esboçavam uma reação ao capitalismo, reação muito forte ao capitalismo, ao pensamento liberal, né, que era predominante nesse período, né. Então, dadas as contradições ali do período, né, por razão ali da Revolução Industrial, ali a criação das classes, a divisão das classes ali entre o proletariado, né, e os capitalistas, né, onde o proletariado vivia uma situação de extrema pobreza, né, condições de vida péssimas, né, enquanto os capitalistas estavam ali gozando de muita riqueza, né, uma riqueza cada vez maior, uma acumulação cada vez maior de capital, por razão, né, da evolução tecnológica do período, com o advento, né, daquelas máquinas de tear, máquinas, né, autônomas, né, que faziam com que a produção fosse elevada de forma muito grande, né? Então foi um boom, uma explosão, né? Com o advento ali das máquinas, né? Aquelas máquinas que proporcionaram um aumento muito grande na capacidade produtiva, né? Isso fez com que os donos desses meios de produção, né, aumentassem bastante sua riqueza, né? Então tive um acúmulo muito grande de riqueza. Enquanto isso, né, a classe operária, que havia em grande parte saído do campo, né, houve um grande êxodo rural pela política de cercamento que tinha sido feito antes, né, que obrigou as pessoas a saírem do campo, né, e outros que eram artesãos, né, e perderam seu emprego porque, por conta do fato dos capitalistas, né, terem conseguido ali, por meio do advento tecnológico dessas novas máquinas ali, conseguiram aumentar a sua capacidade produtiva e, consequentemente, diminuir os seus custos, né, com a produção mais rápida e em larga escala. Então os artesãos, né, o que era feito de forma artesanal, não tinha competitividade. Claro que iria sair muito mais caro do que um produto feito nessas indústrias, né? Então diversos grupos surgiram criticando essa forma de exploração, né? Então surgem aí grupos anarquistas, grupos socialistas e tal. Mas o Marx ele já tem uma postura muito diferente, porque o que o Marx vê é o seguinte: bom, as críticas que esse pessoal faz, beleza, bacana, realmente existe essa exploração, existe tudo isso, porém isso por si só não basta. Não basta você
mostrar para a classe trabalhadora que ela está sendo explorada e tal. Se você não entender realmente o que é o capitalismo, o que é esse processo e como realmente você pode construir algo diferente disso, entendeu? Você tem que ser propositivo e para isso você tem que criar uma teoria. Você tem que ter uma teoria bem formulada a respeito do que é o capitalismo e do que se deve ser feito, do que deve ser feito para se organizar a classe e como ela deve agir em relação a isso e tudo mais. Então, toda essa elaboração teórica é feita por Marx, né? E isso é mostrado ali no filme, né? Marx, nesse período, né, jovem, conheceu o Engels, né, que se torna mais do que o seu amigo, torna-se uma pessoa que lhe ajuda nisso, né, nessa teorização. O Engels tem um papel essencial nesse processo, né? Eles realmente foram uma dupla, assim, uma das duplas mais importantes da história, né? Então, ambos têm uma grande importância para a história, né? Muitas vezes é falado em Marx, mas é esquecido o papel que o Engels desempenhou. E o Marx sabia muito bem da importância dele, né? Então, pelo que a gente pode observar, na verdade, o Engels era uma das poucas pessoas, na verdade, que eu acho que o Marx confiava completamente sobre uma perspectiva moral, mas intelectual, né? Falo mais uma perspectiva intelectual até, né? Os dois casavam muito bem as ideias, né? O Engels havia feito um trabalho muito interessante, que o Marx já tinha lido antes mesmo, né? De ter essa amizade com ele, que era sobre a condição dos trabalhadores, né, nas fábricas, a condição miserável, né, desses trabalhadores, de excesso de trabalho, a questão do trabalho infantil, né, e uma série de outras coisas, os salários baixíssimos, os acidentes, tudo. Então, todas essas questões a gente vai ver nessa obra que o Engels traz, né? Então, além dele trazer essa temática, importância de se ver e se avaliar as condições do trabalhador, se importar com isso, né? Também tem um rigor metodológico, materialista, que também ali agrada ao Marx, né? Então, realmente eles tinham essa mesma forma de pensar, uma forma materialista de se pensar a coisa no seu sentido material e não em abstracionismos, né? Então, Marx ele vai criticar diversos autores que eram aclamados na época, Proudhon, por exemplo, que eram anarquistas, né? Justamente pelo seu abstracionismo. É lógico que Marx ele tem um respeito intelectual pelo Proudhon, tem um respeito intelectual até mesmo por alguns autores liberais, David Ricardo, Adam Smith, né? Que ele vai ler ao longo dessa sua jornada intelectual, né? Marx era muito ligado à filosofia, né? Ele tem realmente uma formação ali na área da filosofia, uma boa formação, e ele na época o que estava em voga na filosofia era a filosofia hegeliana, e essa filosofia hegeliana tinha ali diversos adeptos e duas correntes principais, né, chamadas hegelianos de direita e hegelianos de esquerda. Então a gente vê que havia ali uma forte questão política, né? A questão política estava em alta na época,
debates políticos, né, sobre diversas questões, papel do Estado, sobre essas questões, né, das condições de trabalho e tudo mais. Então, você vê que era uma época de efervescência nisso tudo, né? Então, o Marx, no primeiro momento, ele está ali nos hegelianos de esquerda, né? Mas depois ele vai e se afasta desse grupo. Então passa a criticar, né? Então, Marx ele é um sujeito muito crítico. Passa a criticar os hegelianos, né? Passa a criticar também ali esses chamados socialistas utópicos, esses anarquistas, dadas suas abstrações e dadas também a falta de uma estrutura, né, um entendimento, uma compreensão realmente do que era o capitalismo, uma teorização do capitalismo e uma análise materialista, ou seja, realista da coisa, né? Então ele considerava esses grupos idealistas, né? Estavam indo por um idealismo. Então o sentimento era válido, mas deveria-se realmente ter uma compreensão da coisa, né? E não simplesmente você, como alguns grupos, algumas pessoas na época, né, queriam liderar aqueles movimentos, né, dos trabalhadores e eram até bem vistos para os trabalhadores, mas para Marx não tinha valor, porque ele não estava conscientizando ninguém, porque eles próprios não tinham consciência do que estava acontecendo, do que era o capitalismo, a natureza do capitalismo. Então Marx, ele é um excelente intelectual. Dado esse viés altamente crítico dele. E isso é muito bem colocado ali neste filme. Então vai mostrar ali essa trajetória do jovem Marx, né? Então é um filme que eu achei muito bem, foi muito bem feito, né? É um filme que dá para você já a partir do filme, mesmo que você não tenha ainda muita familiaridade com a obra de Marx, mas você consegue ver ali a teorização, você vê ali alguns dos livros que ele fez sozinho ou com Engels, né? Então mostra ali também que o Engels, né, para quem não sabe, era filho de um grande industrial, né? Era um cara que tinha todas as condições de vida para não se importar com a condição de vida dos trabalhadores, né? Porque ele iria herdar ali toda a riqueza do seu pai, mas ele é um jovem que se rebela contra tudo isso, né? Ele não considera correto, né? Em muitos momentos, inclusive, mostram ali no filme também que ele ajuda Marx financeiramente, já ajudava intelectualmente, mas por vezes teve que emprestar dinheiro a Marx, né? Lembrando que Marx necessitava disso porque era muito perseguido por conta de suas ideias. Então era um cara extremamente crítico, né? Então ele teve em muitos momentos de sua vida uma dificuldade, quase toda a sua vida, na verdade, uma dificuldade financeira muito grande, uma dificuldade de sustentar a sua família. Então, por vezes, o Engels ajuda ele, né? Dada, é claro, a importância que o Engels sabia para o que eles estavam fazendo, para a doação que o Marx fez, né, em termos de atividade intelectual, de esforço intelectual e prático para essa luta que eles estavam travando. Não é à toa que o Marx é a grande referência de qualquer movimento revolucionário, né? Fora, é claro, assim, movimentos de cunho anarquista, né? Mas fora isso, talvez até para alguns anarquistas ele ainda seja uma referência. Então, assim, é óbvio que na época Marx iria sofrer muitas perseguições, né? E teve inclusive que sair do seu país de origem, né? Por conta dessa perseguição política que sofreu.
Então, gente, é um filme que eu indico bastante, né? Não vou aqui dar mais detalhes do filme, né? Eu dei esses detalhes aqui porque são questões históricas, né? Que são importantes. Então, eu acho que para quem já conhece um pouco da história de Marx, já sabia de pelo menos algumas dessas questões.